Muito boa tarde. Eu peço imensa desculpa por este atraso, mas a razão é muito simples. Eu confundi por meia hora o horário do início. Peço imensa desculpa. Bom, antes de mais, ainda venho cansado, vim a correr. Quero dar as boas-vindas a todos vós aqui à Fundação Carlos Gulbenkian e dizer para nós, Biblioteca de Arte e Arquivos, é uma honra e um prazer acolher-vos aqui para esta sessão de trabalho e, por fim, só referir que a Biblioteca de Arte, como sabem, é uma biblioteca de referência nas áreas das artes visuais, da arquitetura e do design em Portugal. A Biblioteca de Arte tem, desde há longo tempo, procurado colaborar com a comunidade da investigação científica e da educação digamos que o corolário desta nossa preocupação, destas nossas parcerias, é o facto de nós sermos membros fundadores de uma das infraestruturas de investigação científica de interesse estratégico em Portugal, assim considerado pela FCT, que é o Rossio, juntamente com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas inteira, com todos os centros de investigação. Mas enfim, eu estou à frente da Biblioteca de Arte e agora também dos Arquivos Gulbenkian, que é outro recurso de informação que nós gostaríamos imenso de disponibilizar à comunidade científica. Eu estou à frente deste serviço há poucos meses e para mim é muito claro esta nossa linha, digamos, estratégica de nos envolvermos mais com a comunidade científica e de promovermos este tipo de encontros e outro tipo de dispositivos que promovam a conversa neste território independente que é a Fundação, independente dos territórios próprios de cada universidade, de cada centro de investigação. Enfim, eu imagino que esta própria entidade já é resultado de uma vontade de colaborar entre várias universidades, o que é ótimo. Portanto, para nós é um prazer imenso associar-nos a este evento e a outros que hão de vir. Muito obrigado e peço desculpa pelo meu atraso. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer à Fundação Gulbenkian ter aceito este desafio e particularmente ao Dr. João Vieira e à Dra. Ana Barata da Biblioteca de Arte. Na verdade, o espaço da Biblioteca de Arte penso que posso falar em meu nome, do professor Paulo Rodrigues e da professora Margarida Brito Alves, um espaço do nosso crescimento, porque aqui estivemos enquanto investigadores alunos e, felizmente, aqui continuamos enquanto investigadores professores. Essa é a questão principal, é a questão de continuar sempre à procura, de continuar sempre a interrogar e, desse ponto de vista, o nosso ensino é sempre um ensino interrogativo. E, precisamente por isso, eu lancei o desafio ao professor Paulo Rodrigues, da Universidade de Évora, diretor do Centro de Investigação Chaia, e à professora Margarida Brito Alves, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e do Centro de Investigação Instituto de História da Arte. E este desafio partiu do ISCTE e do Centro de Investigação Dinâmia 7 IUL, mas de acordo com os pressupostos da FCT e a ideia de se estabelecerem parcerias, laboratórios colaborativos, maioritariamente dentro da lógica daquilo que o professor Boaventura Sousa Santos designou como a nova ecologia dos saberes, ou seja, trabalhar em áreas de fronteira, estabelecer a convergência dos saberes. Mas, acima de tudo, essa articulação entre o ensino, a investigação e a difusão. Ou seja, sair das paredes e do ambiente fechado académico. A academia continua a existir, por mais que se diga
que se quer uma vanguarda e uma ruptura com a academia, mas depois é preciso materializar não só esse espírito, como do ponto de vista dos locais onde se faz essa partilha do conhecimento, aquilo que o Jacques Rancière chama a partilha do sensível, e é esse o nosso desejo. Partilhar aquilo que é também a partilha da investigação dos alunos no ensino e na universidade, mas abrir ao público em geral. E se repararam, no programa nós temos exatamente o mesmo tempo para as comunicações e para o debate. E, portanto, o meu apelo é que, desde o início, se inquietem com aquilo que é a mensagem de quem fez a investigação e que criem diálogo, perguntas, contestar mesmo, para efetivar essa partilha do conhecimento e essa difusão da experiência que supostamente deve ser fantástica dos saberes. E, portanto, resta-me mais uma vez agradecer à Gulbenkian, particularmente à Biblioteca de Arte, com quem todos nós estabelecemos laços afetivos, particularmente porque, e penso que o Dr. João Vieira me vai permitir este destaque, a doutora Ana Barata faz parte integrante de todas as nossas investigações, leva com o peso não só das nossas interrogações, como também dos alunos todos que mandamos vir ter com ela, porque estamos certos que ficarão encaminhados para fazer uma boa investigação e, desde o primeiro momento, ela acedeu a este desafio, faz sempre com enorme prazer esse apoio aos estudantes e, portanto, quero também destacar aqui esse trabalho e também essa amizade e agradecer a todos também a vossa presença. Sim. Aqui, não é? Bom, boa tarde pela minha parte e agradecendo também à Gulbenkian, evidentemente. Eu quero essencialmente agradecer o convite que me foi dirigido pela professora Paula André e pelo professor Paulo Simões Rodrigues para participar nesta discussão que visa essencialmente, como já foi dito de resto, aproximar e divulgar o trabalho de investigação que está a ser conduzido em diferentes instituições. E nesse sentido é com enorme prazer que irei passar a tarde convosco, acompanhando este programa e, claro, espero contribuir para a discussão daquilo que irá ser apresentado. Bem, muito boa tarde, eu também vou ser relativamente rápido, um pouco, sobretudo, quero também prestar os meus agradecimentos, nomeadamente, em primeiro lugar, aos nossos anfitriões, a Fundação Carlos Gulbenkian e a Biblioteca de Artes, até porque, como a professora Paula disse, de facto, nós sentimos um pouco em casa, não só nós, mas penso que quase toda a gente aqui que trabalha nestas áreas vê a Biblioteca de Arte um pouco como uma continuação do seu espaço de trabalho e tem sido fundamental em termos de pesquisa e de investigação e, portanto, não só tendo em conta o propósito, os objetivos deste seminário, mas tendo em conta a instituição, para nós é um prazer enorme estar aqui presente e poder fazer este laboratório colaborativo aqui na Fundação Gulbenkian com a colaboração da Biblioteca de Arte. Quero, obviamente, agradecer e continuar a agradecer o desafio do Dinâmia, do ISCTE, em promover e ter a ideia de criar este espaço e de começar a construir esta ideia, a desenvolver esta ideia deste espaço de troca de ideias, de colaboração de investigadores, de diálogo e de debate, e dessa colaboração não só entre investigadores, mas abrir essa investigação e esse conhecimento à sociedade em geral, a todas as pessoas que quiserem juntar-se a nós para debater e discutir. Como foi dito, é essencial e fundamental nos tempos que correm. Foi sempre fundamental, mas cada vez mais é fundamental entrar, de facto, abrir o conhecimento ao diálogo e ao debate e as pessoas saberem o que é que se está a fazer na academia e o contributo que a academia pode trazer à sociedade de uma forma mais direta e mais presente. Agradecer aos parceiros, obviamente, e designadamente com a presença da professora Margarida Brito Alves ao Instituto de História da Arte, peço desculpa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, porque penso de facto que toda esta estratégia de diálogo entre instituições, entre investigadores, começa entre as próprias instituições e depois a partir das instituições de ensino e de investigação passar para o resto, da sociedade. É fundamental e muito importante conseguir encontrar esse diálogo.
Nesse sentido, apelo também à importância do debate e à intervenção dos presentes que estão aqui a assistir, que agradeço a todos, os presentes, os oradores, obviamente, e que todos estejam dispostos e estejam abertos a entrar no debate e entrar em diálogo, em troca de ideias, em pôr questões, pôr dúvidas com os oradores. É fundamental para nós, é fundamental para eles, e é essa importância daquilo que está a fazer e destes encontros. O primeiro decorreu em Évora, na sociedade, no grupo Proévora, que foi uma das primeiras organizações criadas e fundadas em Portugal para a defesa do património, neste caso para a defesa da cidade de Évora, e agora estamos aqui na Fundação Carlos Gulbenkian. Portanto, eu acho que fazemos bem o pleno e espero que este seja o primeiro e o segundo de muitos destes encontros e que isto, de facto, se comece a estruturar e a consolidar numa estrutura mais permanente de debate e discussão e de intercâmbio entre instituições. Muito obrigado. Só acrescentar, há pouco não disse, mas já foi colocado, já está disponível no repositório do ISCTE a antologia de ensaios que corresponde a todos os textos das comunicações que vão ser apresentadas hoje, e dizer também que no repositório da Universidade de Évora também já foi lançada a antologia dos ensaios correspondente à sessão do primeiro laboratório em abril. Queria só chamar a atenção que esta sessão vai ser gravada para depois ser disponibilizada no repositório do ISCTE. Portanto, se alguém, por acaso, não quiser ficar registado na gravação, como nos casamentos, obriga agora ao calço para sempre e, portanto, vamos avançar. Pedi à doutora Ana Barata que tivesse alguma contenção do tempo para poder garantir que depois vamos ter tempo para o debate. Tá. Ora, muito boa tarde. Eu agradeço o convite que foi feito pela organização para a Biblioteca de Arte e Arquivos Gulbenkian poderem participar de uma forma mais ativa neste seminário. A minha participação vai ser muito sucinta. No fundo, o que é que nós escolhemos para fazer parte desta participação? Tendo em conta cada um das sessões deste laboratório, deste seminário, dos 3 temas, dinâmicas urbanas, património e artes, nós fomos à Biblioteca de Arte, ao acervo, ao catálogo, e o que eu fiz foi uma escolha da bibliografia, daquilo que tem sido publicado. Estabeleci a baliza cronológica de 10 anos, portanto, entre 2007 e 2017, vai ser mais 2016 do que 2017, para ser rigorosa, e vou fazer aqui a apresentação muito sucinta. No fundo, vou mostrar capas de livros que têm entrado na biblioteca ao longo destes anos e que têm, de algum modo, a ver com estas temáticas. Portanto, o primeiro é Dinâmicas Urbanas, e o que vocês vão ver aqui são uma seleção que é uma seleção subjetiva, como é óbvio. Foi uma seleção subjetiva e um pouco aleatória. Não foi fácil. A Biblioteca de Arte tem vindo de alguns anos para cá a ter uma seleção, uma política de seleção e aquisição do acervo muito virado para a contemporaneidade. Portanto, podemos dizer que neste momento o nosso foco, para além do século XX, XXI, recua um pouco aos séculos anteriores, mas há uma preocupação de manter o acervo atualizado com o que vai sendo publicado nos diversos mercados editoriais, não só o anglo-saxónico, mas também o francófono e aqui na vizinha Espanha.
E, portanto, nós tentamos que, para além da história da arte, o urbanismo e a arquitetura, os estudos urbanos, planeamento, são linhas em que nós estamos atentos e vamos comprando o que vai saindo. Portanto, isto, o que vocês veem aqui, eu, por uma questão de arrumação, dividi por anos, portanto, para cada ano escolhi alguns títulos que me parecem ser significativos e que, em alguns casos, fazem um bocadinho a história das cidades, do planeamento urbano, do urbanismo. Noutros casos, são títulos que têm muito a ver com aquilo que está a acontecer neste século XXI, portanto, com todas as transformações que a globalização, o crescimento das cidades está a colocar aos governos e aos cidadãos. Portanto, há aqui um pouco de tudo. Tentei ser bastante abrangente e dar aqui um pouco daquilo que está a ser publicado nos diversos países. É uma das áreas, como eu disse, que é importante para nós, até porque esta área do urbanismo e da arquitetura se prende também com alguns dos fundos documentais que a biblioteca tem. Nós temos alguns espólios de arquitetura, de arquitetos importantes que tiveram, em alguns casos, arquitetos portugueses que tiveram, em alguns casos, intervenções também, pensaram a cidade de Lisboa e outras cidades do território nacional. E, ultimamente, o último destes núcleos documentais na área da arquitetura entrou há pouco tempo, está em tratamento, é o espólio, o arquivo uma parte do arquivo do arquiteto Cisa Vieira. Portanto, esta parte das cidades, do estudo da história das cidades, do estudo do planeamento urbano, é uma área em que nós temos vindo a estar muito atentos. Isto eu vou passar, porque basicamente isto também é um pouco para vos abrir o apetite para, entre aspas, para consultarem o catálogo. Portanto, o catálogo da biblioteca está em permanente atualização. Todos os dias há informação de livros, de periódicos, de artigos, de revistas. Por exemplo, eu não escolhi para esta apresentação artigos de revistas, mas posso-vos dizer que a biblioteca assina algumas das revistas mais importantes nas diversas áreas relacionadas com a arquitetura, o património, as artes, a história da arte, e faz um trabalho que poucas bibliotecas aqui em Portugal fazem, que é colher, dentro de cada revista, colher os artigos e fazer analíticos para o catálogo. Todos nós que fazemos investigação sabemos que aquilo que demora mais trabalho um investigador a procurar é respigar os artigos que estão dentro das publicações periódicas. E a biblioteca faz esse trabalho para um número apreciável de títulos de revistas que têm assinatura, sobretudo no que diz respeito à arte, aos artistas portugueses, portanto, arquitetos, portanto, arte, artistas, arquitetos portugueses, portanto, tudo, mesmo sobretudo em revistas estrangeiras, e no caso da arquitetura, a Casa Bela, a Domus, a GIA, portanto, que nós assinamos, há um trabalho de investigação dos bibliotecários para fazerem o tratamento, em termos do catálogo, dos artigos relativos a esses artigos. Tentei também não ficar só por aquilo que vai saindo lá fora e dar também atenção àquilo que vai saindo aqui no nosso ambiente editorial. E dei aqui destaque a 2 livros.
de dois autores absolutamente incontornáveis, um para o século XX praticamente todo, a partir dos anos 50, o Nuno Portas, que tem um trabalho muito importante no pensar a cidade para além da arquitetura. É alguém que é um arquiteto que depois é mais urbanista, que se divide, e um geógrafo que é um geógrafo que tem dado muita atenção ao território, que é professor numa faculdade de arquitetura, o Álvaro Domingos, e que tem... esta é uma obra que ele, entretanto, tem vindo a continuar este trabalho de pesquisa sobre o território, de observação sobre o território. A Vida no Campo é uma obra absolutamente fundamental para estudar o território português neste final do século XX e início do século XXI. Ali aquela obra Temporary City é uma obra curiosa que dá atenção à cidade temporária, isto é, ao efêmero, que começa com as entradas reais nos séculos passados, mas que hoje em dia esse caráter de efemeridade continua a acontecer nas nossas cidades e às vezes acaba por ser ter um caráter fundamental que vai mudando temporariamente as cidades por onde nós passamos. Outros títulos que têm muito a ver com o acontecimento do 11 de setembro, portanto, as cidades que se transformam por causa dos eventos trágicos que têm a ver com os atentados terroristas, portanto, a tendência seguritária que os governos tendem a impor e de que modo é que essas tendências seguritárias e esse medo pode ou não ter influência no desenho das cidades onde nós vivemos. Outro lado muito importante que começa a aparecer com algum significado nestas obras deste século XXI, para além dessa tendência seguritária de que modo é que o medo, o terrorismo vai condicionar e condiciona não só o desenho, mas também a nossa vivência nas cidades, tem a ver com os movimentos sociais, a apropriação dos cidadãos dos espaços, sobretudo dos espaços públicos das cidades. Todos nós nos lembramos do Occupy, do movimento chamado Occupy, a ocupação da praça em Madrid, das Portas do Sol, em que houve uma apropriação daquele espaço pelos cidadãos, mais recentemente da Place de la République em Paris, em que foi montada quase uma pequena comunidade efêmera, que entretanto já foi desmontada pelas autoridades, mas, portanto, começam a aparecer obras que refletem este cotidiano, estes novos desafios da cidade no século XXI. E, por outro lado, isto é um pouco também um gosto pessoal meu, portanto, e a Biblioteca de Arte talvez seja a biblioteca que está mais atenta à presença das mulheres nas atividades, nas práticas artísticas, no fundo não é só na arquitetura, no urbanismo, mas também nas práticas artísticas em geral, e começam também finalmente a aparecer trabalhos de investigação que abordam estes protagonistas esquecidos ou postos de parte até agora portanto, a biblioteca está também atenta a essa nova vaga de estudos. Outro aspecto interessante nas obras que têm sido publicadas ultimamente sobre as cidades e o urbanismo é a ligação da cidade, da arquitetura com outros meios artísticos, nomeadamente a fotografia. Têm aparecido algumas obras em que há esta análise da fotografia da cidade, como é que a cidade é registada, fixada
por exemplo, pela fotografia, pelos fotógrafos. E há também já várias obras, esta a Canberra Constructs é uma delas, mas há outras obras que têm vindo a registar este interesse e a estudar este interesse de outras práticas artísticas, de outros olhares sobre a cidade, nomeadamente da fotografia. Também há aqui, em alguns casos, também tentei que o universo anglo-saxónico, que é realmente a maior parte da bibliografia que, disponível e que a biblioteca tem no seu acervo, vem deste universo anglo-saxónico, mas, como eu disse, tentei aqui dar apontamentos de outras realidades, não só em termos editoriais, mas também em termos de estudos de casos. No caso daqui, Jaime Lerner, uma personagem importante no Brasil, no movimento das cidades e do urbanismo contemporâneo do Brasil. Pronto, portanto, mais uma obra de um autor português, um autor importante que tem estudado sobretudo a história da cidade para os séculos XV, XVI, XVII e XVIII, o Walter Rossa, arquiteto, mas que tem aqui uma obra que reflete um pouco, de uma forma mais abrangente, a história das cidades. E, finalmente, como eu vos disse ali, outra obra recente, 2016, sobre a ligação da fotografia com as cidades de papel. Há também a banda desenhada, não coloquei aqui, mas a banda desenhada nas cidades e como é que a banda desenhada os autores de banda desenhada têm visto as cidades, é outra via de investigação, e houve até há pouco tempo, dois anos, penso, uma exposição relativamente grande na Cité du Patrimoine, que fazia exatamente esta ligação entre cidades imaginadas, sobretudo nos autores de banda desenhada. E portanto, no fundo, aqui acabo com estas 3 Paper Cities, Urban Portraits in Photographic Books, Memory of a City, tem um pouco a ver com cidades imaginadas, arquiteturas visionárias, cidades visionárias, quase ficção científica, e um livro que poderá estar aqui nas dinâmicas urbanas, mas poderia estar também na arquitetura, e que tem a ver com as experiências com as experiências no terreno feitas pelo Alejandro Aravena no Chile, com comunidades sociais, portanto com bairros degradados, recuperação, envolvimento da comunidade no seu espaço urbano. E pronto, para o primeiro apontamento foi isto que vos preparei. Muito obrigada. Poderia parecer o fim, que é começar por uma revisão da historiografia e pela bibliografia, mas que no fundo nós sabemos que é sempre o início da investigação, que é começar pelo estado da arte. E passava então agora a pedir para fazer a sua apresentação a arquiteta Carla Duarte, com a comunicação Deixar-se Perder na Cidade, Teorias Urbanas a partir do século XIX, lembrando também os 20 minutos. Obrigada. Agora sim. Pronto. Não sei se querem que eu repita outra vez.
Vou tentar aqui mostrar-vos um pouco de algumas das teorias que tenho andado a estudar na minha investigação, que têm muito a ver com o caminhar na cidade. Vou tentar não me alongar muito na apresentação, mas pronto, vou ter que seguir um bocadinho as minhas notas, então tentar não me perder muito. Então, e se começarmos por pensar que estamos numa época em que a possibilidade de nos perdermos na cidade é praticamente impossível, e em que as ruas nos dão as indicações todas dos caminhos para onde devemos seguir, porque nos dispõem placas toponímicas, porque nos metem números nas portas, porque nos codificam tudo o que há como elemento que nos pode orientar no espaço está codificado e está descodificado para nós não nos perdermos então nessa malha urbana e nesse labirinto. Podemos então achar que se pensássemos que Ícaro tentou perder-se ou tentou encontrar-se no labirinto e não encontrar o Minotauro, não ter medo desse Minotauro, para nós é quase impossível que isso aconteça, ou seja, não há Minotauros na cidade para nós, porque nós estamos sempre algo que nos guia e algo que nos vai facilitando nessa busca. Ora. E, portanto, se caminhar, deixando-nos perder nessa malha urbana, sem esse tempo contado e sem esse percurso traçado, e sem ser apenas então essa forma de nos movermos na cidade entre um ponto A e um ponto B, temos que pensar que é, antes de mais, uma forma consciente do nosso corpo perceber e entender o espaço que nos rodeia, de entender a sua população, de entender as suas vivências sociais, de entender a cultura e de habitar esse espaço com o passo, com o comportamento e com as interações que então o caminhar na cidade nos possibilita. E se tivermos tempo, e se tivermos atenção, e se tivermos vontade, os nossos sentidos são assim despertos para o que os envolve. Portanto, numa primeira fase, os pés sentem o contacto com o sol, a cada passo que vão dando. A pele vai absorvendo o contacto com o ar, com as condições climatéricas, com o frio, com o calor, com a chuva, com o vento. Os olhos veem e ajudam os sentidos a entender mais e melhor o que sentem, sugestionados, como indica a palasma na sua arquitetura e os sentidos. Os ouvidos vão escutando os ecos dos passos no pavimento e percebem a dimensão do que os rodeia. Portanto, sentem a presença de outras pessoas, sentem o ruído que fazem, as conversas que têm, o nariz que inspira e inspira o ar, que nos vai possibilitando então esse caminhar. E vamos observando assim os cheiros, vamos observando tudo o que está à nossa volta e que nos pode indicar alguma coisa que a cidade tem para nos contar. E assim sendo, o homem urbano deveria se deixar levar por estas sensações, mas não nos temos deixado muito, eu própria incluída, provavelmente, e por esta vontade desta aventura do desconhecido, por este conhecer e seguir, por querer conhecer e seguir as pistas que o espaço urbano lhe vai sugerindo, por estas pequenas migalhas que a cidade nos vai largando e que nós deveríamos ir apanhando e ir seguindo para traçar então esse percurso desconhecido e coerente com os sentidos e ir para onde nos apetece e ficar em contacto com o habitat que é a cidade. E se pensarmos um bocadinho no que Walter Benjamin disse em relação a este perdermos na cidade, e eu passo a citar: não encontrar o nosso caminho na cidade pode ser desinteressante e banal, apenas requer ignorância e nada mais. Mas perdermos na cidade como se nos estivéssemos a perder numa floresta exige uma sabedoria bastante diferente. Aí os sinais, os nomes das ruas, os transeuntes, os telhados, os quiosques e os bares devem conversar com o homem que deambula, como um galho crepitante debaixo dos seus pés, como o chamamento de um pássaro à distância, a repentina quietude de uma clareira com um lírio ereto no seu centro. E fim de citação. Andar assim possibilita então um conhecimento e uma integração no espaço urbano e no espaço social onde nos deslocamos e vai-nos possibilitando gerar mapas mentais da cidade, como refere Kevin Lynch na sua obra A Imagem da Cidade, ou então mapas psicogeográficos que associam áreas geográficas a emoções que aí se sentem e que a população aí pode sentir e que foram amplamente utilizados e divulgados pelo movimento situacionista e atualmente também a partir da década de 50, como veremos um pouco mais à frente. E, aliás, se pensarmos que desde meados do século XIX, com a mudança irreversível da imagem das cidades, a importância que este deambular por esta malha urbana tem enquanto forma de entendimento dos fenómenos urbanos e de enaltecimento da cidade enquanto paisagem, muito tem sido pensado e escrito e executado pelos investigadores e curiosos das nossas cidades. Pretendo aqui mencionar algumas destas teorias mais relevantes que vão concorrer então para esta valorização dessa forma de vaguear e de caminhar pelos espaços das cidades, destacando os contributos de Edgar Allan Poe, de Charles Baudelaire, de Walter Benjamin, dos movimentos Dada, surrealista e situacionista e, na atualidade, do projeto de investigação liderado pelo professor Francesco Carreri, Laboratório Nomad, e pelo coletivo Stoker. Ora bem, começo então com a primeira narrativa a abrir caminho e passo a dizer que eu selecionei só algumas, como é óbvio isto é uma literatura muito exaustiva e, curiosamente, que passa muito pelos
pelos escritores do século XIX, mas eu só selecionei algumas que me pareceram mais relevantes. Portanto, a narrativa a abrir caminho então para este tipo de pensamento surge em 1840 com este pequeno conto de Edgar Allan Poe, que foi pela primeira vez editado na revista Graham. Ora, aqui temos a revista Graham com o conto, e aqui o que se passa é que conta-se uma história de um homem que está sentado a uma mesa de um café e que vai observando uma multidão que vai passando à sua frente. E é curioso porque ele vai começando a descrever essa multidão e vai conseguindo classificar diversos tipos vai fazendo um retrato sociológico destas pessoas, consegue identificar diversos tipos sociais que se vão passando à sua frente. Passado algum tempo, a curiosidade dele ainda é mais suscitada pelo aparecimento de um homem com alguma idade, que ele acha que é curioso e, no impulso, decide segui-lo pela malha da cidade e pelo labirinto da cidade, sem saber muito bem onde é que vai e sem estar muito preocupado com isso, sem nunca interagir com este homem, mas sempre perseguindo pela malha da cidade, sem falar com ele, sem ele ser notado, ou seja, ele conseguiu persegui-lo sem ser notado. E o que acontece é que ele consegue descrever um percurso pela malha da cidade, consegue ir vendo diversos ambientes da cidade que a partir dele desconhecia, passa no Porto, passa por ruas tortuosas que ele desconhece e vai fazendo todo um conhecimento da cidade pelo simples facto de ter seguido este homem. Pronto. Ele não sabe muito bem quem é este homem, não sabe muito bem porque é que ele está a descrever este percurso, mas também não é muito importante, porque no fundo o que é importante aqui é ele ter conhecido aquela cidade e aquela parte dessa cidade. Ora, este comportamento de seguir esta pista e de se perder na cidade abre também caminho para que Charles Baudelaire se vá inspirar e vá criar então a figura do Flaneur, que no fundo é uma figura muito inspirada neste homem que persegue então o senhor mais idoso pela cidade. Ora, o Flaneur aparece pela primeira vez, vemos aqui uma fotografia de Charles Baudelaire, aparece pela primeira vez assim designado na obra Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, em 1857. Posteriormente é um bocadinho mais bem descrito ou mais bem definido em algumas crónicas que foram editadas no Jornal do Figaro em 1863 e que depois, posteriormente, vão ser editadas todas na obra Le Peintre de la Vie Moderne. Ora, a base da criação deste homem, do Flaneur, foi então este homem descrito no conto de Poe, mas também a sua inspiração é personificada em Constantine Guise, que era um pintor e um ilustrador inglês, que para Baudelaire então personificava este homem moderno, que ele considerava ser um homem moderno, um homem que se alimentava na multidão, um homem que se deslocava na multidão e que se inspirava pela multidão, na multidão e com a multidão para então criar as suas obras. Portanto, esta modernidade Baudelaire define como sendo tudo o que distingue a sua época de todas as outras. Portanto, o que se vai eternizar para o futuro, focando o estudo então nesta contemplação da vida que lhe devolve esta contemporaneidade que procura recriar, materializar e imortalizar. Ora, o Flaneur era assim então eu passo aqui a mostrar-vos, portanto esta é a capa da primeira edição de Les Fleurs du Mal com algumas anotações do próprio Charles Baudelaire. O Flaneur era assim um homem solitário que buscava conhecimento na multidão com que se cruzava na cidade, que nos textos de Baudelaire é personificada na cidade de Paris, que no fundo era a cidade que ele conhecia e onde vivia, esta multidão era então assim o seu alimento para a sua alma, uma fonte de saber, uma fonte de um saber de uma nova paisagem, que é esta paisagem urbana, que vai encerrando em si então estes mistérios do que é novo e desconhecido e inesperado até aos olhos deste homem bastante curioso. O Flaneur segue assim estes sinais que a cidade lhe vai dando, portanto é as pessoas com que ele se cruza na rua, os cheiros, as ruas, os sons, as conversas dos transeuntes que se cruzam com ele, sem nunca, no entanto, interferir. E eu esqueci-me de frisar bem esta importância, que o Flaneur não é um homem físico, ele foi inspirado pelo Constantine Guise, mas no fundo é uma personagem ficcional, é quase como um tipo de homem ou um tipo de pessoa que deveria se deixar guiar e seguir por esta vontade de conhecer a cidade, por esta vontade de conhecer a sua população, por esta vontade de ir atrás do mistério e do que a cidade lhe pode devolver. Como eu referi, então, este homem, tal como o de Poe, também não interage com a população com que se cruza, apenas a vai observando, é um estudioso da cidade, vai lendo nas ruas o que ela tem para contar sobre si, sobre as pessoas que a habitam,
E destaco também aqui a importância, mais uma vez, da inclusão da cidade como sendo no conceito do que poderá ser uma paisagem urbana, portanto, esta nova criação do conceito de paisagem urbana, e que só isso então possibilita esta vontade de caminhar na cidade e de caminhar na paisagem, que no fundo é aquilo que todos nós gostamos de fazer, caminhar na paisagem, sendo que associamos sempre caminhar a uma paisagem. Ora, um pouco mais à frente, Walter Benjamin vai buscar nos textos de Baudelaire e nos assuntos que Baudelaire estudou tema para a sua reflexão e para voltar a recriar ou ir buscar o flaneur do Walter Benjamin. O Walter Benjamin, que vemos aqui na imagem, estudou as obras de Baudelaire em duas fases bastante distintas. Em 1920, enquanto tradutor da obra do próprio Baudelaire, o que o pôs em contacto então com os seus temas e com os assuntos de eleição, que seriam o flaneur e a cidade de Paris. E um pouco mais à frente, em 1937 e 1940, ele foi comissariado para escrever um trabalho sobre o Baudelaire. Foi uma encomenda que foi feita pelo Institute of Social Research de Frankfurt, e então isso colocou um pouco em debate com os temas que seriam caros a Baudelaire. Ora, para Walter Benjamin, o que seria mais interessante então seria, como principal tema de estudo da obra de Baudelaire, o que lhe interessava mais seriam então essas transformações da cidade de Paris e o tema do flaneur, e essas reflexões constam das suas notas e reflexões para um trabalho não concluído de Arcades Project, que no fundo seria uma obra que ele estaria a construir, mas que nunca chegou a concretizar porque, pronto, entretanto faleceu e não pôde acabar o trabalho. A obra foi pela primeira vez editada em 1982 e não foi a obra que Walter Benjamin teria pensado, foram simplesmente as suas notas, as suas anotações sobre diversos temas. Portanto, o livro está agrupado em 36 temas ou associações de ideias para Walter Benjamin e foi editado em 82 e tem sido bastante estudado desde então, principalmente pelas ciências sociais. Mostro-vos aqui algumas dessas notas, que no fundo são as referentes a Charles Baudelaire. E mostro-vos aqui também já uma imagem das arcadas, que seriam também o tema de estudo de Baudelaire. Ora, o título da obra refere precisamente a esta obsessão que Benjamin tinha por estas arcadas de Paris. E estas arcadas de Paris eram então os espaços construídos no início de 800, que eram galerias comerciais cobertas por vidro, confortáveis, luxuosas, o símbolo esplêndido do que a tecnologia, do que a modernização, a industrialização e o avanço tecnológico na construção do vidro e do aço permitiu. Tal como Charles Baudelaire havia feito em relação à nova imagem urbana da sociedade de Paris, também Benjamin o faz, utilizando as arcadas como uma crítica às grandes obras do Haussmann e à abertura dos grandes boulevards que destruíram a malha urbana pré-existente e levaram ao abandono e ao declínio destes espaços comerciais. Quando Benjamin chega a Paris na década de 30, estas arcadas eram a imagem desta decadência e do fim de uma nova era. Era uma espécie de um fóssil que documentou uma vida e uma cultura, uma sociedade e uma cidade que não existem mais e que apenas se pode recordar e sentir. Aqui temos mais outra dessas arcadas, eu penso que esta é a arcada da Rue Vivienne. Ora, o flaneur aqui neste espaço tem aqui então esta lembrança do passado, portanto é um papel que é um homem que ao percorrer estes corredores dessas arcadas, deambulando, observando, refletindo sobre o que vê, perdendo-se nestes espaços de memória, se vê confrontado entre o presente e um passado que deixou de existir e que só lhe é possível sentir à medida que o percorre. São estes espaços então que lhe dão esta noção de um tempo que não volta mais. Estes espaços de circulação e fruição contemplativa são assim também um mote para que o autor reposicione o flaneur um flaneur muito semelhante ao de Charles Baudelaire, que aqui encontraria então o seu espaço de eleição ao caminhar e ao circular por estas arcadas cheias de pessoas, cheias de cheiros, de produtos, de sons, um elemento essencial para esta alma observadora e insaciável. Aqui, ao deambular nestas arcadas, o flaneur saudosista do Benjamin vê o que existe, pensa no que existiu e compara. Podemos assim dizer que este flaneur de Walter Benjamin adquire feições próprias descritas por Baudelaire quase um século antes, portanto um homem bastante indolente, um homem que se deixa vaguear pelas ruas e labirintos das arcadas de Paris, portanto uma cidade
como o próprio autor refere, foi construída pelos parisienses, transformando-se assim, mais uma vez, no lugar de eleição para caminhar, ver, observar, pensar, fruir, conhecer e para deixar os passos serem guiados pelos sentidos, pelos estímulos em redor e para assim adquirir um conhecimento do que existe e, no caso do Walter Benjamin, do que já não existe mais. Contemporâneos do Walter Benjamin, dos dadaístas e futuramente surrealistas, veem na cidade e também na fruição do espaço urbano banal, através desta forma de caminhar, uma nova forma de se exprimirem plasticamente e artisticamente. Assim, a 14 de abril de 1921 vão inaugurar esta nova prática de intervenção na cidade de Paris ao organizarem uma caminhada num terreno vago do Quartier Latin junto à igreja de Saint-Jourdain-les-Pauvres, então desocupada, ao mesmo tempo que eram declamados textos que eles escolhem aleatoriamente do dicionário Larousse e que procedem à entrega do panfleto que vemos aqui na imagem. Aqui vemos uma imagem dos elementos do grupo no dia da caminhada em frente à igreja. O que é que eles pretendiam com esta caminhada? Pretendem salientar precisamente esta importância da banalidade, do cotidiano diário e de como isso pode só por si encerrar uma importância de intervenção plástica. Neste contexto, deambular pelo espaço urbano é o que torna essa intervenção possível, assumindo assim o ato de caminhar o papel central na expressão artística. Desta forma, os dadaístas pretendiam desvalorizar a mecanização e a introdução e exaltação da utilização do automóvel em meio urbano. Deambulando assim pela banalidade dos territórios urbanos, os sentidos entendem e apreendem o espaço que rodeia o corpo, passando a sentir-se uma parte integrante do mesmo e compreendendo como as rotinas do cotidiano são importantes na vida do homem e nas cidades. Em maio de 1924, o grupo vai um bocadinho mais longe no conceito de vaguear no território, desta vez escolhendo como área de intervenção um território rural e definindo apenas o ponto de partida, que seria uma cidade no centro de França, que se chama Blois, e de chegada Romorantin. Desta vez a intervenção teve moldes bastante diferentes da que foi efetuada em Paris, já que foi uma forma de entendimento do espaço onde se deslocavam, portanto eles iam escolhendo o percurso à medida do que os sentidos lhe iam dizendo que eles deveriam seguir, e deixando-se guiar por esta espécie de escrita automática do território, ao mesmo tempo que a mente se deixava vaguear para um estado meditativo e de acesso ao subconsciente, que no fundo era algo que lhes interessava muito. A caminhada foi igualmente catalisadora da criação do movimento surrealista, já que foi a seguir à caminhada que se começaram a criar os primeiros, eu penso que o primeiro manifesto surrealista foi criado a seguir a esta caminhada. Potenciou também igualmente a realização de outras caminhadas na cidade de Paris, deambulando sem destino e ao sabor da vontade de entender a cidade, o que a cidade tem para nos ensinar e do que a cidade potencia e nos leva a querer conhecer mais. Portanto, permite, assim, dessa forma, este conhecimento do espaço urbano, mas também permite encontros fortuitos com a população e encontros com objetos que podem depois ser utilizados e reutilizados como expressão plástica em outras intervenções que possam vir a surgir. Permite igualmente a criação de um novo tipo de cartografia, uma espécie de uns mapas influenciadores que identificavam 3 tipos de áreas, de acordo com as emoções que aí se sentem. Portanto, áreas brancas seriam áreas onde era agradável passear, áreas negras seriam áreas onde seria muito desagradável passear e que não despertariam a vontade de por lá andar, e as áreas cinzentas, que seriam essas áreas intermédias pelo meio. Este tipo de mapas, os mapas influenciadores, vão ser extraordinariamente importantes para depois o surgimento da psicogeografia. Ora bem, a seguir à Segunda Guerra Mundial, obviamente o território europeu foi completamente devastado, as cidades sofreram uma mudança muito grande, o urbanismo, aproveitando essa possibilidade de experimentação de novas formas de construir e de atuar no território, aproveita e utiliza, utilizando a potencialidade da velocidade automóvel, constrói vias bastante largas e vai destruir, de alguma forma, essa possibilidade de contacto mais humano entre o homem, ou a escala do homem e a escala da cidade, já que nestas grandes avenidas que foram construídas para potenciar a deslocação automóvel e as grandes velocidades, não era tão agradável ou tão aprazível passear. No seguimento desta situação, um conjunto de teóricos vai-se assim destacar numa tentativa de travar então esta euforia automóvel, a reafirmar então esta importância de caminhar na cidade. Encabeçados por Guy Debord, e durante a década de 50,
Um conjunto de teórico, portanto os situacionistas, debruça-se então sobre as questões urbanas, definindo assim um novo método de compreensão e análise e atuação no território, que passa pelo deambular na cidade e pela deriva, que no fundo foi o que eles designaram por esta deambulação pela cidade. O conceito surge assim pela primeira vez em 1953 e vai herdar os ensinamentos experimentados pelos surrealistas. No entanto, e ao contrário dos surrealistas, a deriva enquanto forma de caminhar na cidade não estava relacionada com buscas de sonho e do subconsciente individual e coletivo, mas sim com uma compreensão muito precisa e concreta da cidade, uma espécie de uma metodologia que o caminhar através da malha urbana permite percepcionar e empreender e implementar. Rápido, não é? Sim, pois. Ok, então se calhar eu vou saltar o professor Francesco Carreri e vou só terminar com os situacionistas. Ora bem, e não vou aqui definir aqui a definição da deriva, que no fundo foi a definição que Guy Debord concretizou. Vou só concluir muito rapidamente. Portanto, a deriva era então uma metodologia de espaço que segue uma série de preceitos pelos quais o homem se deverá reger para identificar áreas que produzam o mesmo tipo de percepção emocional e ou sensorial. É uma metodologia que permite então a criação de cartografias emocionais, que são mapas psicogeográficos, eu vou mostrar aqui alguns. Estes foram as primeiras cartografias psicogeográficas construídas. Esta aqui é a Guia Psychogéographique de Paris, da autoria de Guy Debord, e o The Naked City, também da autoria de Guy Debord. E aqui o que vemos são áreas bem definidas, que seriam áreas psicogeográficas, portanto, onde emocionalmente haveria algum contacto entre a população e estas áreas, e estas setas seriam precisamente os locais onde seria muito simples, ou que se deveriam proceder as derivas, já que são áreas de vazio urbano, portanto, áreas de vazio no conhecimento urbano e que a deriva iria permitir facilitar. Pronto. Eu gostaria muito de falar sobre isto, mas realmente alonguei-me um bocadinho. Pronto, ali ao centro está aquele senhor a olhar para trás, é o professor Francesco Carreri, que utiliza um pouco a técnica da deriva, mas não queria concluir sem vos sugerir que fizessem também uma deambulação pela cidade, porque, e eu própria também faço muitas vezes, às vezes apanho uns sustos, outras vezes não apanho uns sustos, mas no fundo o truque é só termos algumas horas livres, escolhermos uma área que não conhecemos na cidade, mas que sempre quisermos conhecer, irmos até lá, desligarmos o telefone, essencial, não há telefones, não há mapas, e tentar perceber, no fundo, o que é que a cidade nos diz, o que é que a população nos diz e o que é que a cidade é. Porque, ao observarmos a cidade, percebemos o que é que a cidade é. Pronto. Eu peço desculpa por ter sido tão alongada na apresentação e agradeço muito. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Começo obviamente por agradecer o convite para estar aqui presente. Apesar de estar hoje em dia ligado do ponto de vista da investigação à Universidade de Évora, sou um orgulhoso licenciado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, precisamente em História da Arte, e confirmo, passei aqui muito tempo aqui na Biblioteca de Arte, portanto mantemos de facto uma ligação emocional com este espaço. Portanto é com redobrado prazer que me encontro aqui. Acho que é a primeira vez que regresso a esta casa como morador, fiz parte daqueles investigadores alunos que passavam aqui a sua vida. Portanto, espero não defraudar as expectativas regressando aqui como orador. O convite foi-me feito pelo professor Paulo Simões, portanto, podemos sempre culpá-lo ele no caso disto correr mal. Portanto, podemos sempre fazer esta. O que eu aqui vos trago hoje é um projeto, eu sou representante de uma equipa que trabalha entre a Câmara Municipal de Évora e a Universidade, através dos Centros de Estudos Cideus e Chaia, na tentativa de reconstituir 5 períodos históricos da cidade de Évora em 3D. E vocês podem perguntar o porquê de ser só 5 períodos históricos ou o porquê de queremos reconstituir toda a cidade, porque nós sabemos que hoje em dia é relativamente frequente reconstituírem-se pequenos espaços dentro destas cidades, mas nós quisemos de facto alargar um bocadinho o âmbito da nossa atuação precisamente para criar ou depurar as distâncias entre o que há do saber erudito relativamente à história urbana da cidade de Évora e aquilo que será o conhecimento acessível ao comum cidadão. A equipa com a qual eu trabalho faz muita intenção de dizer que é completamente impossível ler um livro de história desta dimensão, constantemente. O que nós queremos é verter este conhecimento para uma experiência visual e que permita que as pessoas, de facto, consigam apreender estas dinâmicas urbanas, estas sensações urbanas, de outra forma. Portanto, a apresentação que eu vos trago está dividida em 2 partes.
Eu vou-vos colocar aqui um conjunto de imagens que vão passar em loop dos resultados finais de algumas das etapas deste projeto e no fim, se ainda tiver tempo, tenho um pequeno vídeo relativamente precisamente à última etapa que nós fizemos, que espero que gostem. Aqui está. Portanto, o trabalho começou em 2009, através precisamente da reconstituição da cidade muçulmana, ou do espaço que coube à cidade muçulmana de Évora, que era aquele espaço no meio que vocês viram ali, toda aquela zona maior que corresponde ao atual centro histórico, e nós pretendemos começar pela cidade muçulmana para quebrar um bocadinho as barreiras daquilo que estava dito na historiografia. Ou seja, há muito escrito sobre a cidade romana, mas há muito pouco escrito sobre a cidade muçulmana, e à medida que nós vamos fazendo a recolha documental, apercebemos que há um conjunto de partes da história de Évora que não só está mal contada, como tem ou apresenta evidentes lacunas. Portanto, aquilo que eu vos vou essencialmente referir é o nosso processo metodológico para atingir este tipo de resultados visuais neste tipo de projetos em particular. Foi essencial, numa primeira fase, fazer algo que ficou por fazer em Évora. Acima de tudo, criar um corpus documental, um conjunto de bases de dados, quer de texto, quer de iconografia, quer de documentos de época, e recolher o máximo possível de informações arqueológicas. O que é facto é que quando nós começámos este trabalho, as informações encontravam-se todas elas muito dispersas, nomeadamente as arqueológicas, e nós conseguimos verter para uma base georreferenciada todo este tipo de informações, o que nos permitiu criar a primeira estrutura de aproximação ao Centro Histórico de Évora numa perspectiva bidimensional. Portanto, a cidade muçulmana representou, acima de tudo, o nosso laboratório de experiências. Ou seja, até que ponto é que nós conseguimos desafiar-nos a reconstituir, a recriar, vamos pensar aqui mais neste conceito, a recriar uma cidade do qual muito pouco se sabe, mas do qual podemos tirar um conjunto de ilações, não só sobre as cidades que vieram antes dessa, a cidade romana, que é esta que vocês estão aqui a ver, como a cidade medieval, que é aquela que nós estamos agora a reconstituir. Portanto, o que foi criado para a cidade muçulmana foi uma base de plantas de síntese, não só ao nível do tecido urbano, ao nível daquilo que seriam as habitações, mas acima de tudo dos grandes espaços, os espaços sensitivos, por assim dizer, para pegar um pouco naquilo que era a lógica da apresentação anterior, e que de forma é que esses espaços sensitivos conseguiriam ter um bocadinho mais de detalhe na nossa representação visual. Portanto, a cidade muçulmana foi representada quase como uma maquete digital, uma maquete virtual, que funcionou, obviamente, como base para aquilo que nós viríamos a fazer depois. O passo seguinte foi, aqui sendo um bocadinho vaidoso, foi a minha tese de mestrado. Pegámos uma área cronológica completamente diferente, demos um grande salto cronológico para sair um pouco da escala urbana, mas para pegar talvez no maior dos espaços sensitivos do século XVI em Évora, que constituía o complexo real da cidade. Mais uma vez um espaço cuja história estava relativamente mal contada e do qual foi possível recolher muita informação, quer do ponto de vista documental, quer do ponto de vista arqueológico. Mais uma vez o processo metodológico foi semelhante, percebemos que era a única maneira de nós conseguirmos reconstituir quer estes espaços do ponto de vista da sua escala urbana, quer quando nós fazemos um pouco mais de microescala, de microanálise. O passo, esperemos que seja agora retomado em tese de doutoramento, vamos acreditar, esperemos que consigamos de facto retomar esta questão do Palácio Real, porque mais uma vez apercebemos que foi um espaço que depois de ser reconstituído gerou muita discussão. E isto tem sido um dos grandes desafios e, acima de tudo, uma das grandes mais-valias deste trabalho, é pôr pessoas que, regra geral, não leem livros de história, a falar sobre a história e a falar sobre estes espaços urbanos. Ou seja, criou-se uma nova dinâmica emocional e intelectual a partir deste tipo de trabalhos, a partir desta apresentação de experiências visuais. Vocês viram ali a cidade romana. A cidade romana foi mais não vou dizer que foi uma brincadeira, foi um desafio diferente porque já havia de facto muita coisa recolhida. O que nós tentámos fazer com a cidade romana, ainda que tenhamos passado pelo mesmo processo metodológico, de recolha documental, de criação de plantas de síntese, de criar uma base georreferenciada da arqueologia, todas as estruturas arqueológicas, nós quisemos elevar o facto da cidade romana ter um cariz emocional diferente para a população de Évora, portanto é toda aquela questão do templo romano. E, por favor, não lhe chamem templo de Ana, é templo romano, que nunca foi templo de Ana, é uma daquelas fábulas mal contadas de Évora. Nós quisemos elevar um bocadinho a experiência visual à arte, ou seja, que criámos todo um conjunto de ilustrações, todo um conjunto de espaços da cidade, que eu não vos consigo mostrar aqui todos, infelizmente, que levam um bocadinho a experiência visual para outro campo.
e preparando também um dos objetivos, que é agora um dos objetivos deste trabalho, é ser também pedagógico, é ser também de facto uma experiência pedagógica, conseguir ensinar ao nível das escolas que tipo de espaços são estes que nós estamos aqui a tentar recriar. E mais uma vez vou focar aqui o termo de recriação, depois vou explicar o porquê de utilizar recriação e não reconstituição. A última etapa, do ponto de vista de recriação, foi de facto a Praça do Giraldo de 1537, e foi-nos pedido para fazermos inicialmente só a reconstituição da zona que cabia. Não sei se vocês conhecem Évora, não sei se já foram a Évora, não sei se já foram à Praça do Giraldo, mas temos lá uma fonte muito bonita lá no meio e que o ano passado fez 460 anos da sua construção. Mas havia uma fonte anterior lá e foi-nos pedido para fazer a reconstituição dessa fonte. E nós sugerimos, tendo em conta que estamos de facto na zona central da Évora, a Évora atual e na altura da Évora renascentista, para fazermos a reconstituição de todo este espaço quando lá estava esta anterior fonte. E fizemos porque também nos quisemos mais uma vez voltar a desafiar, ver até que ponto é que nós conseguiríamos criar uma experiência visual para as pessoas dentro daquele que será talvez o espaço mais icónico da Évora atual. Neste campo, conseguimos criar um processo metodológico relativamente diferente, porque os arcos da praça ainda hoje são os arcos que lá estavam no século XVI. Portanto, passámos por todo um conjunto de levantamentos arquitetónicos, pela criação de módulos arquitetónicos, pelo desenho dos padrões da arquitetura das casas atuais, criando não uma base bidimensional de arqueologia, mas uma base bidimensional de arquitetura, ou seja, os chamados alçados métricos retificados foram a nossa base de trabalho para reconstituir, aqui já posso falar em reconstituição, reconstituir a praça no século XVI. Aliando-se a este tipo de trabalho de levantamento, tivemos toda uma recolha iconográfica de fotografia do século XIX, felizmente ainda existente, felizmente o Arquivo Fotográfico de Évora possui inúmeras peças dos finais do século XIX, que nos permitiram chegar à imagem de alguns dos edifícios que desapareceram precisamente nos finais do século XIX e que vocês vão ver no vídeo final. Esperemos que ainda tenha ter tempo. São 4 minutos. 4 minutos. Ainda não acabei de falar, só. Isto para vos dizer mais uma vez, e para pegar nos dois conceitos de recriação e de reconstituição. Vocês devem ter visto ali umas imagens com... Posso passar novamente? Devem ter visto ali umas imagens muito coloridas, do palácio muito colorido. É certo que as novas tecnologias e a forma como as novas tecnologias são utilizadas nesta questão do património levanta muita suspeita. Há muita gente que tem medo do caráter vinculativo da imagem nestas questões do património. Portanto, já há cerca de 4, 5 anos que há um grupo de investigadores que se dedica precisamente a criar metodologias de critério científico para abordar este tipo de reconstituições. E uma das estratégias que esse grupo de investigadores espanhóis e portugueses criaram foi precisamente uma escala de evidência histórica e arqueológica, ou seja, definiu uma gama de cores para que dentro dos modelos tridimensionais conseguíssemos dizer às pessoas o que é de cariz arqueológico, o que é existente, o que é imaginação, o que é baseado em textos, o que é baseado em estruturas. Portanto, temos tentado, de tudo aquilo que nós temos vindo a fazer, utilizar essa escala para que as pessoas tenham de facto a noção do que é que nós inventamos, do que é que nós imaginamos, do que é que nós preenchemos em termos de lacunas e do que é existente e o que é de facto com base em recolha científica. Recentemente, e aqui é o fator de singularidade daquilo que nós estamos a tentar fazer em Évora, nós temos consciência que os historiadores e os programadores e os informáticos e os arquitetos nem sempre conseguem ter o mesmo tipo de papel nestes projetos. Portanto, o que nós estamos neste momento, e estamos a investir neste momento em Évora, é criar uma nova metodologia para fazer este tipo de projetos. Ou seja, podemos dizê-lo em linhas gerais, e o professor Paulo Simões está aqui, que está a trabalhar comigo nisto, corrija-me se eu estiver enganado, o que nós queremos é quase como de fazer um empowerment ao historiador. Porque o historiador acaba por ser sempre uma figura consultiva. E é muito engraçado trabalhar com este tipo de consultores e estarmos a fazer os modelos 3D e eles ficarem deslumbrados pela facilidade com que se muda um capitel, ou uma janela, ou como é que se mete uma porta decorada, uma porta manuelina. Portanto, e eles não têm intervenção nestas questões práticas. Nós queremos que eles tenham. Portanto, o que nós pretendemos é fazer com que o historiador consiga mudar o modelo através da sua recolha documental. Traduzido por miúdos, ter uma base de dados em que, se o historiador quiser dizer que uma casa, em vez de ter uma porta em arco ogival, tem uma porta manuelina em arco contracurvado, basta alterar a base de dados que o modelo 3D se altera e ele vê esse modelo alterar-se.
E é esta base de dados que depois consegue ser vertida para um universo virtual em que qualquer um de nós, esperemos, qualquer um de nós consegue vaguear e descobrir precisamente as informações contidas nesta base de dados. Vocês devem ver aí no fim, a base de dados já existe, precisamente para a Évora do século XV, tem sido o trabalho no último ano e meio junto da Universidade, e estamos neste momento a fazer os primeiros testes para que as pessoas consigam aceder em tempo real a informações de cariz documental inéditos, tanto quanto eu saiba, inéditos, e no fundo para que vocês consigam, ou pelo menos, podem continuar a ler os livros de história à vontade, não há problema nenhum, até sugiro, até recomendo, mas que vocês consigam ter estes livros de história enquanto experiência visual dentro da própria cidade. Não é estar em frente a um computador, eu digo sempre isto é uma ferramenta fabulosa e hoje em dia consegue-se fazer maravilhas com isto. Portanto, é dentro das cidades criar uma dinâmica urbana diferente, aprendendo da história e descobrindo o património de outra forma. Portanto, esta coisinha de cores pode parecer muito United Colors of Benetton, mas dá muito jeitinho, posso-vos garantir. Portanto, eu agora mostrava-vos o vídeo, que nós infelizmente ainda não conseguimos criar este modelo online para que as pessoas consigam vaguear, mas temos conseguido apresentar estes vídeos em caráter expositivo, neste tipo de conferências. Para o ano, em princípio, vamos à Espanha apresentar isto, espero eu, não é? Está aqui o professor que não me deixa mentir. Portanto, eu deixava-vos só com o vídeo da Praça de Giraldo, precisamente, que nós apresentámos recentemente. E espero não ter ultrapassado o tempo de conversa. Portanto,
chamava então a Carla Duarte e o Gustavo à mesa para darmos início ao nosso espaço de debate e estão todos convidados a colocarem as questões que entenderem. E agradecer aos dois, obviamente, as apresentações. Sim. O vídeo, este vídeo em particular, está disponível online porque temos uma conta no Vimeo. Portanto, e todos os vídeos estão vertidos para lá. Mas o objetivo para que as pessoas apreendam estes modelos virtuais é, de facto, através do sistema de realidade aumentada. Ou seja, triangulação por GPS, as pessoas chegam a um determinado sítio, pelo menos estamos em desenvolvimento, e há de haver uma aplicação que vai dizer ao utilizador que está num local que pode visionar. Sim. Essa forma de visionar o local, Gustavo, é uma espécie de justaposição de uma imagem virtual àquela que nos é dada através do telefone. Pode ser. Acho que em determinadas zonas vai ter que ser assim. Sim. Pronto, porque esse formato me parece particularmente interessante, não é? Do ponto de vista de layers, de camadas, de relação com a realidade. Para o templo romano pode ser uma coisa facilmente adequada, porque as colunas já lá estão, não é? Portanto, é só criar uma imagem virtual que se justapõe a essas colunas. Para a praça, não sei, talvez a zona dos arcos possa aparecer, mas as casas, não sei. Temos que fazer testes. Ainda estamos nessa fase. Sim. Para o ano, se calhar, já cá vimos com a aplicação, não é? Vamos lá ver. Mas eu já agora colocava uma questão. Tudo o que vimos foi maioritariamente do exterior, espaço público e fachadas. Vocês alguma vez pensaram na hipótese de fazer exatamente o mesmo, mas ter acesso ao espaço interior? Nós já o fizemos no âmbito deste projeto, já o fizemos para uma estrutura efêmera, que foi a Casa da Madeira do casamento do filho de Dom João II com o Dom Afonso com a infanta Dona Isabel de Castela. Portanto, mas nesta fase estamos mais focados, de facto, em espaço exterior. Fizemos a Casa de Madeira, porque, de facto, tem uma descrição, conseguimos ter acesso à descrição, fabulosa, diga-se, e, portanto, deu-nos muita informação para conseguirmos lá chegar. Os espaços interiores, fora aqueles do Paço Real, que temos que tentar, eventualmente, lá chegar, ainda não nos quisemos aventurar por essa, ainda nos quisemos. As fontes todas, mas os interiores, sobretudo, é mais difícil por causa da informação. Neste caso, há a descrição do Fernão Lopes, sobretudo da crónica, e temos uma boa descrição da sala que foi feita para os casamentos. As fontes não estão, obviamente, todas exploradas, mas é sempre muito mais difícil encontrar descrições do interior ou registros do interior do que dos exteriores. Porque mesmo os exteriores temos as fotografias do século XIX, em que existe ainda muita coisa visível, antes das grandes campanhas de demolições, além de haver muita documentação, sobretudo documentação administrativa que descreve partes da cidade, sobretudo para o século XVI, onde temos mais essa informação mais sistematizada. Os colegas estão agora a fazer um grande levantamento para a parte medieval, para o período medieval. A arqueologia dá alguma informação, mas os interiores é sempre muito mais complicado em termos de informação. Temos o Tribunal do Palácio, que gostava muito de fazer, mas ainda não chegamos lá. Mas devemos lá chegar, se Deus quiser. Boa tarde, meu nome é Carlos Rosado, também sou aluno do ISCTE, do curso de doutoramento. Eu gostei muito das vossas apresentações, sem dúvida, e o que eu lhe pergunto em relação à Évora e ao modelo tridimensional, ao vídeo, é se vos ocorreu a ideia de essa experiência, tendo em conta que querem substituir o livro pela visualização, se vos ocorreu a ideia de utilizarem um motor de jogo, ou seja, a experiência poder usarmos um avatar, ou seja, seria bastante interessante que nós percorrêssemos a cidade, a ambiência da cidade, percorrendo nós próprios, jogando. Portanto, não é o vídeo que nos diz o que temos que ver, mas somos nós que percorremos a cidade em função daquilo que queremos ver. Seria também interessante, dentro dessa ideia, eu percebi que o ambiente, a luz e a atmosfera era tudo muito cinzento. Portanto, poder proporcionar
ao visitante o que é passear naquela época de manhã, à tarde, à noite, e enfim, e depois sentir um pouco a experiência de percorrer esses espaços, sentir o que é o pavimento. E outra coisa que achei muito curiosa, é uma cidade ausente de pessoas. As cidades têm que ter pessoas, animais, e isso foi uma ausência completa. Seria também interessante que nós conseguíssemos, dentro daquilo que já fizeram de forma absolutamente fantástica, eu olho para aquilo e vejo aquilo que é um jogo, mas depois falta aquela informação que dá consistência depois ao vosso fantástico trabalho. Obrigado. Primeiro de tudo, primeiro dizer que nós não queremos substituir o livro, de todo. Nós não queremos que as pessoas deixem de ler livros para se meterem em ambientes virtuais para aprender história. Muito pelo contrário. Nós temos tido a fortuna de trabalhar com imensos consultores na área da história. Temos contato com inúmeros historiadores e arqueólogos que têm sido valiosíssimos para nós conseguirmos chegar a alguns pontos-chave deste projeto. Portanto, o que nós queremos é, no fundo, assumir aqui um complemento visual dos livros de história e, no fundo, de facto, criar uma experiência de conhecimento pedagógica. Acima de tudo, esse é um dos nossos grandes objetivos. A parte das sensações, nós utilizamos um motor de jogo, nós utilizamos, de facto, um motor de jogo para criar as visualizações, mas é um motor de jogo que, nesta fase, é limitado, é, de facto, limitado. Eu não sei se conhecem bem todas as questões dos softwares, mas o nosso objetivo é precisamente esse, é dar essa liberdade ao utilizador de poder vaguear por este espaço virtual. Aqui a questão é que nós estamos sempre muito dependentes da capacidade do próprio software e das máquinas que nós temos. Posso lhe dizer que o modelo da praça, propriamente dito, já foi usado enquanto espaço virtual, ou seja, as pessoas metiam o capacete e podiam olhar livremente para a praça, podiam estar e acediam em tempo real a informações históricas sobre aquilo que estavam a ver, mas como o capacete não tinha o comandozinho, as pessoas estavam estáticas no centro e iam só olhando de facto para o espaço da praça. Hoje em dia nós já temos esses capacetes com comando, portanto já se pode andar de facto no modelo, está ali muito condicionado por aquilo que é o espaço do próprio modelo. O cinzento, é verdade, foi feito acima de tudo por uma questão estética, porque o vídeo foi por uma exposição, foi de facto por uma exposição que esteve agora há coisa de 4 meses em Évora, mas isso é tudo alterável. No fundo nós podemos facilmente meter amanhã o nascer do sol ou o anoitecer e o utilizador poderá em breve fazer esse tipo de opções. Eu não acredito é que se consiga sentir o chão, a não ser que se meta num tapete específico, isso é caríssimo, isso existe, é verdade, isso é possível de acontecer, mas isso é caríssimo. Não sei se isso é viável do ponto de vista financeiro. Eu adorava, era muito bom, mas não sei se isso é viável. A última pergunta que me colocou foi... o modelo já tem pessoas. Posso lhe dizer, eu não trouxe de facto o último modelo, mas é verdade, é uma das coisas que nos dizem. O problema é que nós, para criarmos os vídeos, cada vez que nós metemos pessoas dentro destes modelos, fica pesadíssimo. É uma coisa que para funcionar fica pesadíssima. E no fundo, para exportar um vídeo que é acima de tudo demonstrativo, não nos convém neste momento fazer esse tipo de opções. Obviamente que a partir do momento em que passamos para um software de modelo de jogo, essas pessoas são mais fáceis de colocar e posso lhe dizer que a praça neste momento já está cheia de pessoas. Aliás, chega a ser um bocadinho tipo Praça do Comércio, uma coisa parecida, mas já lá estão, felizmente. Só uma observação, não sei se fez parte da organização do evento, essas duas apresentações que tratam de uma cidade que foi e afirmativamente a cidade que é, mas ao mesmo tempo com a expectativa da cidade que foi permitir o conhecer essa cidade que é. Se assim foi, felicíssimo. Se não foi, melhor ainda. Mas o que me parece que as duas apresentações nos trazem é a necessidade de olhar para a cidade em suas diversas camadas. Portanto, eu desdigo, a cidade nunca é. De certa maneira, a afirmação que tu fizeste, de certa maneira, me tocou num certo sentido, porque a cidade nunca é, num aspecto positivo e singular. Elas sempre são. E por essa maneira, entendida como sempre são, é que faz com que cada um que nela crie os seus devaneios ou suas derivas, encontre nessa cidade as diversas cidades que de fato estão dentro dela, inclusive aquelas que não são físicas, e são aquelas
aqueles tecidos cidadãos, vamos chamar assim, que nos impedem a deriva. Sim, eu estou completamente de acordo. Aliás, o mais interessante de podermos caminhar na cidade é precisamente o contactarmos com a parte social e cultural do que ela é, não é? Da vivência da cidade, que de outra forma nós não podemos fazer, porque óbvio que tudo o que tem a ver com o aspecto físico do nosso corpo, atuar e interagir com a cidade é extraordinariamente importante e nós temos que vaguear na cidade. Mas tudo o que tem a ver, mas isso nós também conseguimos fazer não dessa forma, de uma forma visual apenas, ou com acesso a um ou outro sentido, conseguimos fazê-lo de diversas formas, Google Maps, por aí fora, pronto. Óbvio que não, uma coisa não substitui a outra, nem eu estou a dizer isso. Agora, obviamente, que tudo o que tem a ver com a parte social e de interação, só andando na cidade é que nós conseguimos. E o andar na cidade permite precisamente também ultrapassarmos esses medos que nós temos da cidade, não é? O medo do, eu não conheço, é inseguro, eu vou ser assaltado, o que é que me vai acontecer ali, aquilo é escuro, aquilo é muito aberto, aquilo é muito fechado, tem muita sombra, tem muita luz. Pronto, no fundo é só andando na cidade é que nós vamos ultrapassando também estes medos do que é a cidade, desta espécie deste minotauro do labirinto, que não existe minotauro nenhum, ou até pode existir, porque eu própria também já tenho apanhado alguns sustos na cidade nestes meus devaneios, mas o que não quer dizer que aconteça sempre, acontece de vez em quando e isso também é uma forma de conhecer a cidade. E aí, se pensarmos então nos mapas influenciadores dos dadaístas, eu ponho uma mancha negra nesse sítio e não volto lá. Mas depois há todos os outros sítios onde eu encontro pessoas na rua, onde eu percebo que posso ir ali ao café e se calhar vou conversar com o senhor, como já me aconteceu diversas vezes, onde eu percebo efetivamente o que é a cidade, porque a cidade, para além de ser espaço construído, é principalmente espaço social e espaço vivido. Sim, portanto, concordo plenamente. Mais questões? Aquilo que foi dito agora, eu adoro perder-me em cidades. Férias, o campo é fantástico, mas é sempre tudo muito verde. E as cidades as cidades são sempre diferentes. E mesmo quando nós pensamos que já conhecemos muito bem uma cidade, quando voltamos, há sempre aspectos novos ou diferentes, ou que olhamos de outra maneira, e portanto é sempre uma descoberta, e portanto é sempre uma experiência nova. As cidades têm isso fantástico. Eu vou partilhar a minha experiência ponto negro na cidade de Lisboa, eu vou partilhar isto convosco. Eu gosto muito de fotografar e de ir para a rua fotografar. E no outro dia decidi que já não vou para a Zona Oriental há tanto tempo, há para aí 15 anos que não vou lá, vou para lá. E fui. E estava a fotografar. E quando dei por mim, estava no meio da Gomorra. Porque tinha controladores de tráfico de droga a assobiarem para os outros tipos que estavam um bocadinho mais à frente, a avisarem que eu ia entrar no território deles. E fui seguida até sair do território. E eles começaram-me a perseguir. E confesso-vos que aquele sítio para mim está mesmo marcado a negro, porque eu apanhei um susto muito grande. Eu estava realmente a divagar e não estava a olhar, não estava a prestar muita atenção. Isto está muito seguro, isto está maravilhoso, sozinho, que bom. E digo-vos que apanhei o maior susto da minha vida, assim, dos últimos tempos. Mas pronto, foi um caso de exceção, porque eu ia distraída. Não ia prestar assim tanta atenção, ia prestar atenção à parte visual, fotografar, e vou fotografar isto, e vou fotografar aquilo. E precisamente não estava com os sentidos todos alerta, porque se os meus ouvidos tivessem escutado bem, tinham percebido que aquele assobio não era um assobio normal. É os encantos e desencantos de andar na cidade. Sim, mas provavelmente agora hei de lá voltar, mas já vou com mais atenção. E não é a Zona Oriental toda, porque eu moro na Zona Oriental. Não, isto foi especificamente na Alameda do Beato. Foi especificamente na Alameda do Beato. Boa tarde, só um comentário. Estava aqui a achar graça porque, para mim, quase que vejo aqui um contraponto entre esta experiência imersiva e que nós queremos mais imersiva com a Évora medieval e a experiência imersiva que a Carla nos propõe de passearmos agora pela cidade. Podemos fazê-lo sem capacetes nenhuns, não é? Portanto, e há aqui estas duas procuras de uma experiência imersiva que eu achei graça a este contraponto. E se calhar nós não fazemos isso muitas vezes, não é? Passear pela cidade nesse estado de imersão. Uma pergunta, qual é
qual será a pertinência desse devaneio pela cidade atual. Eu encontro, até em paralelo com a pertinência encontrada pelos dadaístas, por exemplo, não é? No devaneio, que tem a ver com certeza com uma situação social, com o estado da sociedade naquele momento, com um sentido de necessidade, não é? Que estes artistas sentem, não é? Como na arte acontece. Qual poderá ser o sentido, a pertinência para este devaneio atualmente? Eu encontro nisto um significado quase político, assumidamente, se encontramos algum sentido nesse campo. Eu acho que tal como muitos deles dizem, é uma ferramenta metodológica de conhecimento da cidade e de análise, não é? Há coisas que eu só me percebo se andar na rua. Tudo bem, eu posso pesquisar as bases de dados todas que existem, mas não vou saber que naquele sítio costuma estar um senhor a almoçar todos os dias e que aquele senhor faz parte da história daquele sítio, ou que aquele senhor tem uma história para contar sobre aquele sítio, ou só passeando na rua é que eu vou entender que, tudo bem, tenho ali uma determinada loja de, sei lá, de artigos especializados, de turismo, pronto, é que me lembrei agora. Mas só, se calhar, a passear lá é que eu vou entender, na realidade, a importância que ela pode ter ou não pode ter. Ou que papel é que ela pode ter ali naquela vivência daquele bairro? Ou será que apenas vão pessoas de fora, turistas lá à loja, ou será que vão também pessoas que utilizam? Pronto, isto foi um bocadinho um devaneio, agora aqui também, um devaneio, como muitos devaneios na cidade, mas no fundo para dizer que há coisas que nós não conseguimos ver só no estirador e não conseguimos ver só colocando em mapas e traçando perfis e traçando uma série de coisas e fazendo uma série de análises. Há coisas que nós só sabemos se andarmos por lá e se conhecermos a população e se conhecermos as vivências, porque os indicadores dão-nos muitas coisas e dão-nos muitos dados, mas são apenas portas de acesso para avançarmos um pouco mais. Eu depois não tive tempo, porque andei nas minhas divagações da apresentação, não é? Mas o coletivo Stalker o que faz precisamente é utiliza a caminhada como metodologia em áreas que são áreas onde não é possível chegar de outra forma, que são no fundo aqueles terrenos vagos da cidade que são desconhecidos, que são extremamente importantes e que não dá para aceder de carro, não dá para aceder de forma nenhuma e que também têm vivências, que também têm uma população que os habita e que também têm modos de vida que são importantes para a cidade, mas que nós desconhecemos totalmente. Pronto, esse é um exemplo. De qualquer forma, eu acho que pode ser utilizado na cidade toda, e é assim, nós também começamos por, para termos também as bases de dados, também temos que ir à rua levantar isso tudo. Pronto, tudo bem para metermos nas bases de dados, mas perceber como é que aquela rua funciona, como é que ela é, como é que são as sombras daquela rua, onde é que bate o sol, quando é que entra o sol, quando é que não entra o sol, se tem cheiro a umidade, se tem sons, se tem cheiros, se tem uma série de coisas, o que é que se sente quando se pisa aquele chão, se é um chão confortável, se não é um chão confortável, se tem degraus, se não tem degraus, se fico cansada, se não fico cansada. Pronto, toda essa parte de respirar aquele sítio só é possível caminhando para lá. E deixo já agora se quiserem fazer umas caminhadas destas que eu sugeri e me quiserem enviar a experiência, eu também fico muito contente de saber o que é que acharam, o que é que descobriram, mas não se metam assim em sítios muito complicados, por favor, não façam como eu. Posso só acrescentar uma coisa? Eu já moro em Évora há 14 anos, mas sou de Lisboa, sou daqui de Lisboa. E portanto, falando na questão daquilo que é a experiência imersiva numa cidade atual, eu tive a fortuna de conhecer, quando cheguei a Évora, um conjunto de pessoas que me diziam sempre a mesma coisa. Isto assim, para andar nesta cidade tens que ser sempre turista. E isso de facto é possível. Eu não sei se isso é possível ainda em Lisboa, porque já há mais turistas do que habitantes, dá uma sensação que já há mais turistas do que lisboetas, cada vez que aqui venho. Mas Évora ainda conserva uma escala humana que nos permite de facto encontrar este equilíbrio entre aquilo que são as pessoas que lá vivem, as pessoas que visitam e as pessoas que querem ter um conjunto de experiências dentro da própria cidade. E nesse aspecto, é um bocadinho como a Maurília do Italo Calvino, não é? As pessoas ali em Évora estão constantemente a ver a cidade através dos postais antigos. Portanto, há sempre esse confronto entre aquilo que é a cidade que era e a cidade que é. Portanto, quando nós tentamos apreender este espírito lugar de Évora, não vou dizer que é uma cidade diferente das outras, todas as cidades são diferentes, não é por aí. Mas andar sistematicamente nos mesmos sítios e passar pelas mesmas ruas, mas assumindo que podemos ter estados de espíritos diferentes e ao mesmo tempo conseguindo ver coisas diferentes passando sempre pelos mesmos sítios, eu acho que isso é a maior das experiências imersivas e é a melhor forma de nós conhecermos uma cidade. E quem diz isto numa cidade diz as pessoas que estão dentro dessa cidade. Portanto, cada caso é um caso, acho que cada caso é um caso. E criar experiências imersivas virtuais, como é aquilo que nós temos vindo a fazer,
há sempre uma estrutura base que é essencial. Para criar uma estrutura imersiva virtual é preciso conhecer muito bem a estrutura imersiva real, porque senão nunca na vida vamos conseguir fazer um bom trabalho. Não é? Portanto, se nós, e estamos a falar de uma cidade em que toda a gente acha que é historiadora, atenção, toda a gente acha que percebe história em Évora, que é uma coisa terrível. Portanto, falar com um pedreiro qualquer e ele acha que sabe mais de história do que o André de Rezende, que é fantástico. Portanto, esta experiência imersiva, quando dizer este contraponto, este balanço entre aquilo que ouvimos nesta apresentação, penso que só se consegue, de facto, esta experiência imersiva conseguindo este tipo de equilíbrio e não recusando os pontos negros, que esses, no fundo, é que vão... Esses é que depois valem a pena também, às vezes, que é para nós vermos onde é que podemos estar. Exatamente. Sim. Mas é um pouco... O Italo Calvino diz muita coisa relativamente às experiências imersivas. Eu recomendo a leitura das Cidades Invisíveis, sinceramente. Bom, então, como passaram os... Eu diria só que este conhecimento da cidade, que se fala dos devaneios, é essencial para quem planeia a cidade, porque às vezes há pequenos pormenores a que se assiste na rua que, resolvidos, davam um ambiente muito mais agradável. E se nós conhecermos e virmos como as pessoas vão construindo a cidade nas suas rotas, na forma como gostam de apreender, se os planeadores fossem ao encontro desta vivência e, de acordo com as regras normais de uma cidade, adequassem as coisas, era cada vez melhor viver na cidade, porque havia esta coerência entre aquilo que é planear a cidade e aquilo que é a vivência da cidade. Só isso. A minha pergunta é rápida, é só uma curiosidade. No projeto de Évora, disse que vocês incluíam conhecimento erudito, científico e conhecimento cidadão. E a minha curiosidade era como é que é articulado estes dois tipos de conhecimento nesta plataforma. Mais uma vez, através de bases de dados. Nós conseguimos falar com um conjunto de pessoas. O saber erudito, no fundo, é o saber dos livros e o saber daquilo que são os nossos consultores, o que é que eles nos fornecem, através da recolha documental, como é que nós processamos essa informação em base de dados e de forma é que essa base de dados depois é vertida para um modelo virtual. O saber comum são aquilo que são aquelas histórias com E da história, ou seja, nós felizmente temos muitas pessoas em Évora que ainda se recordam de coisas que desapareceram. E nós tentamos, tanto quanto possível, temos um bloquinho, não sei se o professor já ouviu, não faço a minha ideia se já ouviu, mas temos assim um bloquinho de pessoas com quem fomos falando, pessoas que nós sabíamos que tinham de facto ligações à cidade, desde pedreiros a poetisas, temos lá uma poetisa, que se lembravam de coisas que se alteraram na cidade já durante o século XX e que, no fundo, que são informações pertinentes para aquilo que nós pretendemos fazer. E posso-lhe dar um exemplo. Uma dessas pessoas disse-nos que sabia onde é que estava parte do capitel, de um dos capitéis do templo dentro de uma casa. E estava, de facto, ao pé da Rua de Macedo. Estava lá, de facto, parte de um capitel, mas é uma pessoa que nunca teve educação, mas sabia que aquilo era um capitel do Templo Romano. Portanto, nós fomos lá e fotografámos e temos indicação de que houve ali um transporte do capitel para aquela zona. E falámos também com uma outra pessoa que faz uma recolha fotográfica de fotografias antigas, que nos revelou o sítio de parte de um lance da muralha medieval que nós não sabíamos que existia, estava enterrado numa casa. Tivemos de estar literalmente a passar debaixo de um túnel para conseguir chegar a uma sala para ver lá um novo lance de muralha da cidade. E nós soubemos disso porque o avô dele tinha trabalhado naquela casa em 1940 e qualquer coisa. E tal. Portanto, ele é que nos deu essa informação e já nos permitiu fazer um desenho diferente da muralha medieval para aquela zona. Estamos a falar de uma coisa que é o tamanho desta sala, atenção. Não é um grande lance de muralha, mas já nos ajudou. Portanto, é este tipo de conjunção de dados que nós tentamos fazer.